alunos, e aí galera, vamos lá. Comprei uma máquina laser, não consigo clientes. Essa parte aqui é muito normal acontecer, tá? Principalmente para novos empreendedores, mas acontece. A gente vê algumas publicidades aí como ganhar dinheiro fácil, mas não se tem dinheiro fácil sem trabalho. Só o trabalho produz riqueza. Mas vamos lá. Então aqui é uma abertura, tá? Uma introdução para a gente estar dando um apoio aí para quem está começando, tá certo? Que para muitas pessoas aí pode achar esse o básico do básico aqui, básico até demais, mas tudo se começa assim, tá? Inclusive eu dou aula aí também de matemática, e na matemática a gente vê uma dificuldade muito grande, tá? Dos alunos velhos hoje ou já avançados ter dificuldade em matemática, exatamente porque no básico ele não introduziu no básico e aí ele tem a dificuldade agora de prosseguir, ou seja, que uma coisa ridícula é as tabuadas, né, principalmente a tabuada de adição e subtração, que se a gente realmente soubesse até a do 10 aí decor, isso facilitaria muito a tabuada já de multiplicação e de divisão. Se você sabe de multiplicação, ela ajuda muito na divisão e por aí vai. Então, encontro hoje pessoas, né, dou aula para algumas pessoas hoje que têm essa dificuldade, tá? Quando fala, não gosto de matemática ou tenho problema com matemática, eu começo perguntando quanto que é 7 mais 3, 5 mais 4. Se você já sentiu alguma dificuldade nessa primeira introdução aí, 3 mais 4, 5 mais 13, se você já não tem essa facilidade aí, com certeza o resto fica mais complicado, tá? Então eu dou aula de matemática até financeira e um pouco mais avançado, mas em base seria isso aí, ok? Então voltando aqui para a aula que nos segue, né, que nos interessa no momento, que é conseguir clientes. Então tem também toda essa questão de estruturação de base, tá? Então vamos ver aqui, eu fiz uma introduçãozinha, tá? Você comprou a máquina, montou a máquina, tá? E aí vamos para lá, comprei a máquina, o que eu faço agora? É, aqui na verdade que ninguém nos conta, né? Na verdade que ninguém te conta, tá? A máquina primeiramente não trabalha sozinha, tá? A máquina precisa, tá, de uma atençãozinha aí para sua montagem, sua estrutura, entender um pouco aí sim do seu mecanismo, ainda que seja prático, tá? Não é uma coisa de outro mundo, mas precisa se entender isso, tá? O que é o eixo X, o eixo Y, pode parecer assustador agora, mas é só o jeito que ela corre, tá? Para que lado ela vai, você tem que entender isso aí para você fazer então a programação da gravação. A programação da gravação também precisa do básico, tá? E ela também necessita aí também de programa, tá? Mesmo tem programa gratuito, tem programa pago. É, eu recomendo um pago que para quem vai trabalhar com isso aí é um pagamento anual, mas é uma ferramenta fantástica, tá? O Light Banner, também vamos ter curso dele aí. Por quê? Porque ela realmente facilita a sua vida. Ela tem os processos que vai te adiantar muito, tá, no seu entendimento, principalmente para iniciante. Ah, mas e o gratuito dá certo, Gladson? Também dá, tá? Só que o gratuito, o que vai fazer? Vai fazer você perder um pouco de tempo, tá? Que de repente o tempo aí eu acredito que seja precioso quando estamos aprendendo. O que a gente puder adiantar, é claro que isso tem um custo financeiro, né? Então você tem que ver, se eu não tenho dinheiro para investir, né, para fazer essa aplicação no custo financeiro, então eu tenho um custo de tempo, tá? Então eu vou demorar um pouco mais para aprender, mas faz parte do processo, ok? O, a ideia então aqui dessa introdução aí é falar exatamente sobre isso. Não adianta você já chegar aqui nesse curso, como eu vou querer ou conseguir cliente se eu ainda não aprendi a trabalhar com a máquina, tá? Então teria que voltar aí para um dos nossos cursos aí que estamos preparando aí,
para como começar a trabalhar com a máquina. Comprei a máquina e agora como que eu faço, né, a produção, como que eu trabalho com a máquina. Mas aqui subentendo que você já passou por essa fase. Então, o que vamos estar vendo aqui, vamos estar pegando aqui, realmente essa questão de que a máquina não trabalha sozinha, que ela precisa dessa manutenção, que ela precisa de investimento para se conquistar esses clientes, tá? Tem as chamadas aí trabalhos orgânicos, né? O trabalho que você não coloca dinheiro, mas coloca tempo, que também dá um retorno, não como as pagas, mas as pagas também não adianta você já querer começar se você não sabe trabalhar com elas, tá? Tem todo um processo aí, uma dinâmica, tá? Para esse entendimento. Então a questão é essa. E aí? Ideias que você precisa saber quando então está atrás desses clientes, tá? Você tem que entender que o cliente ele não quer comprar o laser, tá? Ele não quer nem saber como que é feito o laser. Ele quer um produto pronto, ele quer um, um resultado, tá? Um produto que traga para ele uma solução, tá? Então a gente vai ver também aos poucos o que o cliente também está procurando para você também estar encontrando esse tipo de cliente. O nicho, tá, que a gente costuma ver também, ele é invisível, né? Ele continua invisível. O que isso quer dizer? Pô, tem aí uma questão bastante complicada, é que às vezes a gente começa e quer abraçar, né, ou começa com uma questão de querer abraçar tudo, tá? Então não é bem assim para a gente atingir o sucesso. A gente tem que, nem eu falei, tem que pegar a base e ir aos poucos, passo a passo. O que seria isso? Você achar um nicho na sua cidade, na sua região, tá? Na sua competência e na sua capacidade. Então não adianta você falar assim, eu quero vender, trabalhar só com copo com gravação 360 e aí você começa a esse, daqui a pouco não, dá para fazer corte também, fazer lembrancinha, dá para fazer tudo que a máquina proporciona. Por quê? Porque para cada coisa que você vai trabalhar, ela exige um tempo, exige uma ferramenta, exige ela tem alguns obstáculos de imediato, que é o que? O aprendizado disso daí, o ciclo desse aprendizado. Então, não adianta você querer abraçar tudo. Então, eu sugiro, tá? Para se começar, principalmente pensando que você seja iniciante, pegar nenhum produto. Se for só copo, tem uma máquina só para fazer copo, mas a sua cidade está pedindo copo, você tem cliente na sua cidade para pegar copo, aí você vai falar assim, mas Gladys, eu quero vender copo a nível nacional. Tá, então você tem que fazer um trabalho do que seria fazer copos para nível nacional. Tá? A demanda que você vai conseguir atingir, trabalhar, compensar para essa demanda. Por que isso? Porque depende de correio, depende de você ter um fornecedor prático e rápido ali, depende de você ter bastante produto, enfim. Não é colocando dificuldade, eu estou contando para você o que ninguém conta. Os passos são assim, tá? Então, imagine você, eu quando comprei a minha máquina, que já faz um tempo, comprei uma máquina, não tinha tanto conhecimento, não tinha tantos vídeos explicando, não tinha tanta coisa, tá? Então eu também não comprei a máquina para ganhar dinheiro, eu comprei a máquina com uma intenção de hobby. Eu tinha um projetinho, queria fazer, e apareceu a máquina, eu achei fantástico, estava com tempo, enfim, resumindo, comprei a máquina e aí hoje eu tenho uma máquina aí, já fiz um upgrade nela e aí tem uma maquinazinha aí para estar fazendo alguns vídeos, porque ainda não trabalho com ela, tá, diretamente. Mas ela proporciona e bate na porta grandes oportunidades. Então vamos pensar como seria trabalhar isso com os primeiros clientes, né? Como atingir esses primeiros clientes, que pode ser ali do seu lado ali, tá? Não precisa ir tão longe, não precisa ser pela internet, você pode bater de porta em porta, você pode bater em comércio, tá? Você pode ter uma indicação, você pode trabalhar aí também
já começar a pensar em trabalhar na parte de rede social, para eventos, né, temáticos, questões temáticas aí, eventos que tem o ano inteiro aí, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. E aqui a gente vai estar passando também algumas coisas que não dá certo, tá? Que dá errado mesmo. A gente começa a expandir, começa a dar passos, daqui a pouco a gente está dando pulo, e o pulo não é o momento, tá? Então tem momentos para o pulo, tem momentos para o salto, que não é no nosso caso aqui que está começando, tá? E também outra coisa, onde está o dinheiro de verdade, né? Onde você pode estar usando essa máquina para realmente fazer com que ela proporcione essa lucratividade, esse retorno, esse dinheiro. Nem todo mundo pensou em comprar uma máquina que nem eu para brincar, ter como um hobby, tá? Embora esse hobby meu aí dê uma esticada de conhecer mais pessoas, de conhecer mais máquinas, de conhecer programas, tá? Então me proporciona aí uma gama fantástica aí, tá? De conhecimento. Mas por onde começar? Em relação a onde você tem que entender essa questão de que produto fazer. Quando comecei, para vocês terem uma ideia, eu queria fazer o tal do Titanic, né, um navio, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o que aconteceu comigo, tá? Então, tive que fazer o projeto do Titanic, né? Então eu tive que entender o programa, tive que comprar o programa, então tive que testar a máquina passo a passo lá, e a primeira que eu comprei era uma 5.5 da Star Trek não, né? Star Trek é um filme, uma Start alguma coisa que eu não vou lembrar o nome agora, na época eu paguei caro. E depois eu comprei um canhãozinho aqui de 20, né? Que também é bom, você também tem que entender isso, que tipo de laser você tem, que potência que você tem, para saber a que demanda você pode suprir. Então, eu queria fazer de tudo, e procurando isso aí, tentando vender na internet e tudo, para vocês terem uma ideia, eu no decorrer disso, na época, tá, eu descobri que se eu quisesse ganhar dinheiro com essa máquina, eu tinha um produto básico para fazer, sem conhecimento, sem muitos conhecimentos, sem muito trabalho, que era fazer aquele medidor de bexiga, tá? Um cubo com uns furos no meio que vai fazer a medição de bexiga. Para quem não conhece, aí pode estar procurando aí na internet aí o que seria esse medidor de bexiga aí. É interessante porque ele se vendia, tá? Você colocava no Mercado Livre, ele se vendia. Você só tinha o trabalho de colocar, já deixar tudo cortadinho, 6 peças e mandar pelo correio, né? Então era uma coisa simples, fácil, até para uma máquina de 5.5 aí, né, de 5 de laser, de potência, daria para estar fazendo esse tipo de trabalho aí e fazer dinheiro, tá? Então, você vê, você não precisava de uma máquina tão complexa, tão potente, não precisava ter tanto conhecimento de fato aí de programas, né? Você podia trabalhar até com um programa free, né? Então, tudo isso aí, eu vou tentar até fazer um vídeo sobre isso daí, porque com isso daí eu descobri e entrei num nicho muito fantástico, que eu não vi ainda muita gente aplicando ele, mas é fantástico, tá? Que é o dos brincos. Então, inclusive eu não subi nenhum dos sites aí, acho que nenhum dos sites, acho que eu subi toda a gama que eu tinha de vetores dos brincos, né, argolas, brincos. Eu tinha uma pessoa aqui que trabalhava com artesanato, eu propus para ela e aí eu comecei a fazer brinco, mas eu me empolguei em fazer a diversificação, as variedades. Mas foi fantástico, foi uma experiência fantástica, tá? Aí ele abre um leque muito grande também, porque você pode fazer os brincos, você pode pintar os brincos, você pode trabalhar com resina e fazer ela translúcido, enfim, só com brincos, tá? Pegar uma máquina de 5.5 aí que corta um pouco mais devagar, tá? Relativamente falando aí, tá? Com a de 20. Você fazer só brinco, fazer só coisas assim, chaveiros, tem umas coisas aparentemente toscas, mas que traz um retorno para aquele investimento. Então uma máquina hoje de laser, vamos imaginar que custe 1.500,
ela tem que te dar um retorno para você pagar a máquina e pagar o seu tempo de trabalho, aí, o seu trabalho de venda, né? Então tem tudo isso aí. Ah, mas eu vou investir numa máquina aí para fazer só copo. Você já vai pagar já uma máquina um pouco mais cara, né? Um produto que você vai trabalhar, você vai ter que ter um dinheiro para ter esse estoque, para ter né, esse suprimento todo aí. E enfim, é isso que eu queria estar passando para vocês. Então, quando a gente trata de falar, é, comprei uma máquina, tá? Então eu tenho a máquina aqui e é onde estão meus clientes. Então esse curso vai ser preparado, tá? Essa é uma introdução para estar preparando sobre como conseguir esse tipo de cliente, como ganhar dinheiro com a máquina que você tem, tá? Então, você chegou até aqui, se puder me dizer aí que máquina que você tem e a região que você está, e se tiver alguma ideia, tá? Que possa estar passando para nós, que você imagina que serviria para sua região, pô, legal, fica mais fácil para a gente estar nos próximas comunicações aqui e estar trazendo essas ideias também para o nosso grupo aí, para a nossa interação, tá bom? Por enquanto seria isso aí. Eu estarei preparando então essas aulas aí com amor e carinho aí para vocês aí, porque é uma coisa que eu gosto de estar fazendo. Na realidade são duas coisas que eu gosto de estar fazendo. A primeira é estar mexendo com arte e a segunda tá ensinando de alguma forma, tá? Então vai ser um prazeraço aí para quem está nos acompanhando, para quem gostar do nosso produto, tá? E esse site aí, eu também trabalho com sites, eu trabalho com tenho o meu filho que trabalha comigo aqui também, a gente trabalha com parte de investimento. Enfim, a gente tem algumas coisas aqui. Na parte de site aqui eu tenho 3 sites que traz alguns complementos aí, tá? Que são sites de vendas, sites de vetores gratuitos aí para trabalhar com essas máquinas laser. Então, vetoresgrátis.com.br, tá? É do nosso grupo. Canguru.com.br também é do nosso grupo. Esses 2 sites aí estão sendo dirigidos aqui por 2 pessoas da nossa equipe. Praticamente eles têm o mesmo conteúdo, tá, de base, que estão trazendo vetores trabalhados, vetores que a gente muitas vezes testa, vetores que a gente vê que tem uma procura, tá, e vai colocando eles em categorias para facilitar o dia a dia aí de quem está buscando isso daí. Porém, esse aqui da Canguru Online aqui na parte de curso, embora tenha disponibilizado aqui alguns vetores para serem baixados, alguns vetores para ser comprados, tá? Ele vai trazer fortemente aqui os cursos, tá? Então a gente vai vir com a ideia de curso. E é claro que a gente vai estar colocando aí, já que a gente tem essa oportunidade aí, tem conhecimento, tem fornecedores, a gente tem equipe aqui de trabalho, então qualquer ideia com tudo isso aí, trazendo aos poucos aí, trazendo pessoas que possam trazer conteúdo para a galera toda, tá? Algumas aí eu imagino que possa vir até trazer um conteúdo gratuito, tá? De introdução, mas espero que vocês possam também entender que isso tem um custo, tá? Fazer uma aula tem tempo, tem matéria, tem preparação, então tem a nossa equipe aqui que, meu, tem que estar preocupado no contexto todo. Hoje a gente tem uma inteligência artificial, ajuda muito, tá? Mas a gente não pode só jogar na inteligência artificial, a gente tem que fazer, né, um filtro, tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer esse complemento aqui de ver se está chegando do jeito que deve chegar e ter um feedback para ver se esses resultados estão atingindo isso aí. Então, quando a gente tem qualquer, principalmente nesse site aqui, qualquer produto que a gente está cobrando aqui, muitos deles aqui é para reverter, tá? Para ajudar na parte de deixar os sites, né, que são vários sites que a gente tem aqui, deixar a plataforma no ar, ela ter a bagagem para suportar, né, esse volume de pessoas aí que vem nos acompanhando, a equipe que trabalha aqui, enfim, alguns produtos, alguns amigos aqui que estão ajudando. Então, agradeço muito, tá, de coração aí aos que possam entender isso aí. Tem gente
E a gente começou, eu principalmente comecei esse projeto aí porque tinha gente que queria de alguma forma estar ajudando no Canguru Vetores, e aí eu falava, meu, como pedir, né? Vou pedir o quê? Dinheiro para essas pessoas, né? Tinha gente que queria realmente ajudar com dinheiro. E aí o que eu fiz? Eu falei, meu, eu vou fazer uns pacotes do que já tem no site. Às vezes, pacotes de lançamentos, né? Alguma coisa, e coloco três valores simbólicos aqui, né? Desses produtos. E você quer ajudar, então a gente compra um produto desse, mesmo que você não vá usar, embora vai ter alguma coisa nova ali, a gente vai estar dando suporte, vai estar dando atualizações, isso aí nos ajuda muito, porque esse dinheiro, comprando pelo site principalmente, esse dinheiro vem para a nossa equipe aqui e realmente a gente reverte ele de alguma forma para o site. Tá? A gente vende alguns produtos também no Mercado Livre, porém o Mercado Livre tem uma taxa, não é baixa, tá? A gente trabalha com valores baixos, então essa taxa consideravelmente a gente não resgata todo o dinheiro que lá tem gente querendo ajudar e compra pelo Mercado Livre. A gente pede para comprar pelo nosso site aqui, tá? Você vai ver que é um site seguro, vai ver é um site que tem um WhatsApp aí para você entrar em contato com o administrador, que vai entrar, esse WhatsApp inclusive vai entrar em contato direto comigo, tá? Ele vai apresentar como uma das lojas nossas da shopshow.com.br e é uma loja de venda, tá? Então você vai falar direto comigo ali, mesmo que ele te dê um retorno aí, olá, somos da Shop Show, também a Shop Show também representa então esse grupo todo aí da Canguru, da Vetores Gratuito, da Rede Amigo, tá? Enfim, então é isso aí, galera. Então, meu muito obrigado, tá? Espero que vocês curtam. Aguardo o feedback de vocês para a gente estar fazendo melhorias, tá? Ajustando isso daí. E espero te ver aí no próximo vídeo aí. Meu muito obrigado para todos.